Estamos diante do texto bíblico, Romanos capítulo 16, farei a leitura conforme se encontra aqui, versículo 1, que diz: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia. Quando a gente analisa o texto grego, este que está em destaque, diáconon, é o termo utilizado para demonstrar o serviço da irmã Febe. Pois bem, Paulo está querendo dizer o que sobre Febe? Que ela é apenas uma serva da igreja, uma auxiliar, ou seria uma diaconisa oficialmente reconhecida? E o mais interessante, o debate não é apenas denominacional, ele é linguístico, exegético e também hermenêutico. Vai depender bastante da interpretação. Na versão apresentada, diz sobre a serva da igreja, numa referência a Febe. A Almeida Corrigida Fiel, ela colocou da seguinte maneira: recomendo-vos a nossa irmã Febe, a qual é serva da igreja. Mantém esta ideia de que serve. Tanto a Almeida Corrigida Fiel, existem outras versões que caminham nessa direção. Já a Ara está servindo a igreja de Cristo. A ideia é a mesma. Mas quando nós vamos para a versão como a católica Bíblia de Jerusalém, diz categoricamente: recomendo-vos Febe, nossa irmã diaconisa da igreja de Cencreia. De fato, quando nós analisamos o termo já destacado anteriormente, diácono, essa palavra ela pode ser usada para diáconos, ministros, servos, auxiliares. O ponto central da discussão, sem dúvida alguma, é Paulo está usando de uma forma funcional ou um ofício eclesiástico. Por quê? Diáconos no Novo Testamento pode significar, dependendo do texto e contexto, servo em geral, ministro, ajudador, diácono formal. Vou apresentar neste vídeo apenas o argumento a favor de Febe como diaconisa, tomando, inclusive, como ponto de partida esta tradução da Bíblia de Jerusalém, que chama ela de diaconisa, conforme está aqui destacado uma vez mais. O termo é o mesmo que aparece lá na carta de Timóteo, porque se nós formos para 1 Timóteo, no capítulo de número 3, vamos observar, a partir de alguns versículos, o seguinte: sobre os diáconos, inicialmente, mas quando chega aqui, também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Observe que ele vai usar o mesmo termo para Febe. Quando ele menciona a função de diáconos, no grego é o mesmo termo. Ou seja, o mesmo vocábulo que se aplicou aos homens, ele vai utilizar em Romanos capítulo 16, versículo 1, em relação à febre. Praticamente o mesmo termo. Então, para muitos estudiosos, Paulo está deliberadamente chamando febre de diaconisa. Quando a gente reporta ao capítulo 16 de Romanos, vamos notar que há um reforço em que sentido? Da igreja em Cencreia. E isso fortalece o argumento. Ela não é apenas uma serva qualquer, é o que aparenta ser dentro desse texto e contexto. Ela estaria, então, vou dizer assim, associada oficialmente à igreja local. Além do que, quando você lê não apenas o versículo 1, mas do 2 também, para que recebais do Senhor de modo digno, como convém a santos, e assistais em tudo que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive. Ela parece ter uma posição de confiança, porque Paulo a recomenda,
Paulo pede acolhimento para ela, Paulo manda ajudá-la e diz que ela ajudou a muitos. Quando a gente volta uma vez mais para Timóteo, capítulo 3, versículo 11, notem que diz também as mulheres. A ideia no grego é mulheres igualmente. O texto não diz explicitamente esposas dos diáconos. Por isso, muitos estudiosos entendem que Paulo está falando de mulheres diáconas, não apenas esposas. Um argumento também favorável é que na igreja há dois tipos de oficiais: bispos ou pastores, também chamado de presbíteros, porque são três termos para o mesmo ofício pastoral, e diáconos. Na denominação batista, no Brasil, nós temos dois oficiais, pastores e diáconos. Quando utiliza semelhantemente, ou seja, as mulheres devem ser respeitadas, mas a ideia de igualmente, semelhantemente às mulheres, provavelmente eu devo encontrar alguma versão, deixa eu verificar rapidamente, que diga algo nesse sentido. Da mesma sorte, já nos ajuda um pouco ao entendimento. Ao meio do século XXI, as mulheres, do mesmo modo, fala antes do diaconato por parte dos homens, as mulheres, do mesmo modo, não necessariamente as mulheres dos diáconos, mas a estrutura do texto é bispos, diáconos, semelhantemente às mulheres, diáconos novamente. Isso parece indicar uma categoria ministerial. Antes de terminar, alguém vai dizer: existe algum argumento contrário? Sim. Todavia, será objeto de um outro vídeo, caso alguém desejar saber um pouco mais em relação ao posicionamento contrário. Desde já que Deus possa abençoar rica e abundantemente a vida de cada um de vocês.